Terceira parte, o evangelista e seu método. Eu farei de vocês pescadores. Mateus 4:19. 8. Aumentando a eficiência evangelística. Cada pastor deve ser um ganhador de pessoas e cada igreja um centro de esforço evangelístico. Esse é o modelo divino. Ainda assim, fazemos bem em estudar as técnicas de evangelismo, pois não é suficiente conhecer o vocabulário evangelístico. Além disso, é necessário ter visão evangelística. Aprenda cada ministro a usar os sapatos do evangelho. Quando os pés de alguém estão calçados com a preparação do evangelho da paz, naturalmente se torna embaixador da boa vontade para com as pessoas. Sua vida irradia as boas novas do reino. No entanto, o teste real para o evangelista é assegurar a decisão. Auditórios e congregações não são a mesma coisa. Um auditório, seja ele grande ou pequeno, é um grupo de espectadores, pessoas que se ajuntam para ouvir, para apresentar todos os tipos e classes da sociedade. Podem representar todos os tipos e classes da sociedade. E alguns virão pela curiosidade. Encontram-se ali por causa da boa publicidade e talvez não passe disso. Provavelmente voltem uma vez ou duas e então desistem. Uma congregação também é um grupo de ouvintes, mas é composta de pessoas que têm mais ou menos os mesmos ideais. Foram moldados até atingirem uma unidade, com o espírito de companheirismo. Um evangelista pode começar com um auditório de 1.000 pessoas interessadas. Ao final da campanha evangelística, deixa uma igreja de 40 ou 50 membros. Essa é sua congregação. Como multiplicar a colheita? Esse evangelista pode ser considerado bem-sucedido, mas poderia ter mais êxito por meio de melhor técnica estabelecendo uma congregação de 200 membros ou mais, partindo do mesmo auditório de 1.000. Nem sempre as pessoas deixam de assistir às reuniões por não estarem interessadas. Um comportor pode ir a certo território e vender 100 livros, enquanto o outro, com melhor técnica, vender 500. A diferença não é devida à falta de interesse nem à falta de dinheiro, mas à falta de melhor técnica do comportor. Isso também acontece com o evangelista. Pode ir a uma cidade e alcançar poucas pessoas. Outro irá à mesma cidade e seu trabalho resultará em uma grande igreja. Quem estabelece uma igreja de 250 membros pode ter que gastar 3 vezes mais tempo que aquele que organiza uma de apenas 50. Entretanto, o grupo maior e o período maior representam um evangelismo muito mais forte. Se alguém é evangelista itinerante, pode não conseguir atender a um grande território em determinado tempo, mas seu trabalho estará muito mais bem estabelecido. O tipo de evangelismo mais caro é aquele que se extingue em poucas semanas, deixando como resultado poucos conversos espalhados e dificultando as ações de cuidado. Quando o dinheiro é investido em evangelismo, a igreja tem o direito de esperar resultados. O fazendeiro que toma um saco de trigo e o semeia não está desperdiçando, mas multiplicando sua produção. Espera a recompensa por seu investimento, mas o tamanho da colheita dependerá de vários motivos. A qualidade da semente e a preparação do solo são fatores importantes. Em todos os países civilizados, pessoas estudam como conseguir mais do solo e obter melhores resultados para seus investimentos. Boa semente, bom solo e bom tempo são essenciais para uma boa colheita. O tempo e a semente, no entanto, significarão pouco se não houver um solo bem preparado e a técnica da semeadura não for adequada. Assim como os fazendeiros, os evangelistas devem analisar continuamente os problemas e melhorar sua técnica. Se os agricultores podem conseguir um pouco mais do solo por meio do estudo, uma espiga a mais em cada planta e aumento no peso de cada espiga, por que não podemos, pelo estudo e pela aplicação de melhores princípios e métodos, alcançar muito mais pessoas para Cristo? O Senhor espera que seus colaboradores obtenham bons resultados. Quando ele chamou Pedro, disse: "De agora em diante você será pescador de gente." Lucas 5:10. O Senhor espera que eles façam mais do que simplesmente se aproximar das pessoas. Deve pescá-las e trazê-las ao companheirismo com Deus.
Tipos de pesca. Os pescadores usam dois métodos principais de pesca, com rede e com vara. Jesus falou do reino dos céus como se fosse uma rede na qual peixes de todas as espécies seriam pegos. O evangelismo público pode ser comparado à pesca de rede e o evangelismo pessoal à pesca de vara. Muitos peixes escapam da rede apenas para ser pescados com o anzol. Por outro lado, um peixe pode evitar o anzol e achar-se dentro da rede. Para a pesca de rede, o trabalho de equipe é necessário, enquanto a pesca de linha é individual. Ambos os métodos são necessários e complementares. Certo homem, após assistir a muitas reuniões e haver ouvido toda a mensagem apresentada em várias campanhas evangelísticas, tornou-se aparentemente endurecido aos aspectos do evangelismo, aos aspectos do evangelho. A preparação da palavra parecia produzir nele pouco ou nenhuma impressão. Afinal, começou a orgulhar-se de que nunca seria convertido. Pobre homem! Ainda era um pecador perdido e não sabia. Estava acostumado à técnica dos apelos públicos e endurecia o coração contra as súplicas do Espírito. Entretanto, certo dia, um amigo visitava casualmente sua casa e começou a admirar o seu belo jardim. Passeando com ele entre as flores, com muito tato, o visitante conseguiu conduzir a conversa para termos espirituais. Inconscientemente, o homem que durante tanto tempo havia resistido ao Espírito Santo abriu uma janela em sua vida. Entre as flores, o amigo foi capaz de levá-lo a entregar o coração a Deus. É importante destacar que o visitante conhecia não somente o Evangelho, conhecia também as flores. Foi o diálogo sobre o solo e as sementes que abriu caminho à conversa. Ser tudo para todos, 1 Coríntios 9:22. A fim de avançar, todas as pessoas é uma parte vital do evangelismo pessoal. Ponto de contato. Outro homem foi levado ao evangelho por meio do estudo de cães. Ateu, dizia não se interessar por nada que se referisse à religião. Certo dia, o pastor descobriu que seu passatempo favorito era cuidar de bulldogs. Sabendo que o homem tinha vários cães em casa, ele começou a estudar os bulldogs. 3 meses depois, o Senhor estava passeando com 2 de seus cães. Quando o evangelista viu uma oportunidade, parou o carro e começou a conversar com ele, felicitando-o por seus belos bulldogs. Durante aqueles 3 meses, o pregador havia pesquisado várias informações interessantes a respeito daquela raça, por isso podia falar a linguagem do outro homem. O diálogo resultou em um convite para ver os outros cães que aquele senhor criava em casa. Logo, formou-se uma amizade. E 3 meses mais tarde, o homem entregou o coração a Deus. Valeu a pena se dedicar ao estudo dos bulldogs para levar esse senhor a Cristo. Iscar o anzol da verdade é uma arte delicada. Muitas vezes, os peixes que poderiam ter sido pegos simplesmente passam de largo porque a isca não é atrativa. Muitas vezes, um pescador ainda está no oceano da indiferença porque o evangelista não soube como despertar seu interesse. Por outro lado, alguns peixes estão tão famintos em certas estações do ano que abocanham qualquer coisa, mesmo um anzol sem isca. Pescar nessas águas é empolgante, mas não traz méritos ao pescador. Algumas pessoas estão tão famintas espiritualmente que aceitam a mensagem, não importa de que modo ela seja apresentada, pois não podem ficar do lado de fora, como peixes famintos. Abocanham tudo o que encontram, até mesmo saltando da água para dentro do barco. Esses casos são raros. A maioria das pessoas precisa ser atraída. Saber como iscar o anzol, da verdade, é uma parte importante da técnica evangelística. Aquele que deixa de aprender essa arte nunca será bem-sucedido. Existe, entretanto, outro tipo de pescador mal-sucedido que deveria ser mencionado. É aquele que leva bastante isca, mas não tem anzol. Ele atira a isca na água e aparentemente se satisfaz observando os peixes a devorarem. O fato de ele ter uma grande audiência não é evidência de sucesso. Não é o número de peixes vistos, mas a qualidade e a quantidade dos peixes pegos que indicam o sucesso real do pescador. A qualidade é tão importante quanto a quantidade. A qualidade é tão importante quanto a quantidade. Trabalho de equipe. Também há muito que aprender
na pesca de rede, e esta requer trabalho de equipe. A equipe precisa estudar as marés e deve saber como equilibrar a rede e lançá-la silenciosamente, para não afugentar os peixes. A rede mal manejada trará mais danos do que benefícios. Se os pescadores são desajeitados ou se não há trabalho de equipe, quando a rede for recolhida, o resultado será pouco. Entretanto, existem 3 coisas que o pescador não pode controlar, mas deve considerar. São elas: as marés, o tempo e os hábitos dos peixes. Cada uma delas deve ser cuidadosamente estudada, se é que deseja o sucesso. O fracasso do pescador pode resultar de várias coisas: falta de isca errada, isca demais, métodos errados ao colocar a isca, falta de anzol, redes defeituosas, falta de conhecimento do movimento das marés ou falta de conhecimento acerca dos hábitos dos peixes. Qualquer desses elementos pode ser causa do fracasso do pescador. Como pescadores do Evangelho, devemos observar nosso equipamento e nossa técnica. Aprender a calçar os sapatos do Evangelho e descobrir meios de trazer conversos para Cristo requer muito estudo e oração. O evangelista bem-sucedido é um contínuo estudante dos métodos de Cristo. Aprende a andar como Cristo andou, é capaz de proferir palavras adequadas e dizê-las em amor. Não busca incutir pela força a divina mensagem da verdade. Trata com ternura cada coração. Nunca tem maneiras impetuosas. Cada palavra dita tem uma influência suavizante e subjugadora. Como seu mestre, não há nele mancha de fanatismo, nem fria austeridade em sua conduta. Quando Jesus passava por vilarejos e cidades, era como uma corrente vivificadora, difundindo vida e alegria. Sua vida transbordava de amor e alegria, cheia de bondade e graça. O evangelista deve ter disposição alegre. Um dos pontos essenciais do evangelismo bem-sucedido é irradiar a alegria do evangelho. Isaías escreveu: com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Isaías 12:3. Não se trata de alegria após ter terminado o trabalho, mas de alegria agora, enquanto o trabalho está sendo feito. Essa é a visão divina do evangelismo. Para evangelizar, porém, é necessário mais do que amor e alegria. Existem outros pontos essenciais, como tato, sabedoria e clareza, que também são necessários para levar as pessoas a aceitar o evangelho. Encontrar acesso ao coração não é fácil. Por natureza, as pessoas se ressentem ao ser corrigidas. Assim, quer na apresentação pública do evangelho ou em estudos bíblicos particulares, devemos tentar achar pontos em comum. Estude para mostrar que aquilo que deseja apresentar é de alguma forma algo que elas creem, que elas já creem, pelo menos em parte. Jesus achou acesso às mentes pelo caminho de suas associações mais familiares. Perturbou o menos possível o costumeiro modo de pensar. Apresentou velhas verdades em nova e preciosa luz. A afirmação mais desafiadora que já vi acerca do evangelismo é a seguinte: aqueles que estudarem os métodos da didática de Cristo e se educarem em seguir sua orientação, atrairão um grande número de pessoas, mantendo o interesse dos ouvintes como Cristo fez no passado. Retendo os interessados. Os conceitos envolvidos nessas palavras são tremendas. O ensinamento de Cristo não era casual, seguia certo método, e se nos educarmos para imitar-lhe o exemplo, teremos sucesso. O palhaço de circo pode atrair as pessoas, mas seus gracejos não podem conservá-las. Com bastante dinheiro e ajuda e algum conhecimento publicitário, qualquer pessoa pode ajuntar uma multidão, mas o teste real é retê-la. Atrair pessoas é uma coisa, retê-las é outra. Não requer muita inteligência perder uma grande audiência, mas é a técnica de conservá-la que somos aconselhados a estudar. É trágico levar centenas ou milhares de pessoas a um auditório e deixá-las ir antes de terem tido a oportunidade de conhecer realmente a maravilhosa mensagem do Senhor. Jesus tinha um método que cativava as multidões. Desdobrava a verdade de Deus tão atrativa e
internamente que as pessoas não sentiam vontade de se retirar. Segurava mesmo aqueles que não concordavam com sua doutrina. Somente ao fim do seu ministério permitiu certa vez que a multidão se dividisse. Seu método de ensinar a verdade cumpria a passagem que diz: goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Deuteronômio 32:2. Sua mensagem não vinha com ruído de trovão. Suas doutrinas não eram apresentadas como o granizo que devasta, nem como a tempestade que deixa apenas destruição em seu rastro. Longe disso, suas verdades caíam como chuva sobre a relva. Não caía mais depressa do que seus ouvintes pudessem acompanhar, nem tentou destruir o templo espiritual das pessoas antes de haver erigido outro. Ele transmitia as verdades diretamente do coração, e a multidão percebia que sua mensagem era para ela. Falava a homens trabalhadores e a mulheres cansadas com tal simpatia que lhes cativava o coração. Não criava pontos que os dividissem, mas olhando para a multidão, movia-se em compaixão, pois eram como ovelhas sem pastor. Tornava-se seu pastor, e todos se sentiam seguros em sua presença. Não os prendia pela argumentação, mas pelo amor. Foi por intermédio do Espírito de Deus que ele aprendeu sua técnica. Assim, apresentava os tesouros da verdade da maneira mais atrativa. Nós também necessitamos da direção do Espírito Santo ao procurar aprender a técnica divina do evangelismo. Nunca antes um grupo de pregadores precisou tanto da unção celestial. Cabe-nos a tarefa de preparar um povo para se encontrar com Jesus. Procuremos a unção divina, a fim de que cada dia avancemos como ungidos de Deus para levar ao mundo uma revelação do seu amor. Procuremos a unção divina, a fim de que cada dia avancemos como ungidos de Deus para levar ao mundo uma revelação de seu amor.